Fala pessoal, beleza? Hoje veremos algumas dicas de pronúncia para você nunca mais errar. Então fique ligado e segue vinheta! Bom pessoal, estamos aqui de volta, com mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar, sobre algumas dicas de pronúncia que muitas vezes a gente se confunde. Até porque aprender um novo idioma ou falar alguma palavra de origem estrangeira, mesmo que no contexto da língua portuguesa, às vezes é complicado, não é? Não, não. Ele tem toda a razão. Então não se preocupe, hoje veremos algumas armadilhazinhas que temos ao pronunciar essas palavras que parecem que são pronunciadas de um jeito, mas são pronunciadas na verdade de outro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então vamos começar por um bem simples. Todas as palavras com CH em japonês. CH, gente, a gente está careca de saber que na língua portuguesa a gente pronuncia como se fosse um X, né? Shi. Porém, contudo, todavia, na língua japonesa, essa pronúncia é diferente. É uma pronúncia de TCH, seria chi, equivalente, por exemplo, ao CH do inglês. Então, por exemplo, quando você quer falar Ichiban, apesar de ser escrito com CH, não é pronunciado Ichiban, é Ichiban. E outras palavras com CH também podem ser confundidas. A gente está usando aqui o Ichiban, mas lembre-se, CH em japonês tem esse sonzinho TCH, Chi, Ichiban. E temos também outro exemplo, que algumas pessoas se confundem, que é a letrinha J. J em japonês, gente, não tem a mesma pronúncia do português. Aliás, o J da língua portuguesa é até um pouco mais similar ao do francês, não acham? O famoso Jajiju não existe em japonês. O J na língua japonesa é pronunciado de uma forma mais parecida com o da língua inglesa, como por exemplo Jajiju. Então, quando você for falar em japonês sobre palavras como judô, a pronúncia japonesa desse esporte é judo. Judo. E assim sucessivamente. Então, J e CH, preste atenção para não cometer este errinho quando estiver falando em japonês. E não só esses erros que existem, mas esses são os muitos próximos assim no nosso dia a dia. Outra coisa também que a gente pode utilizar para melhorar a nossa pronúncia em japonês são palavras que têm e o i juntos, pois a gente tem o costume de pronunciar cada uma delas. Porém, em japonês, a gente não vai fazer isso. Quando tem um e um i juntos, nós vamos prolongar o som do e. Então, não existe a palavra em japonês sensei. Professor em japonês é sensei. Sensei. De maneira que você não vai falar que você ou seu amiguinho é nisei ou sansei. É nisei e sansei. Então, esse e o i juntos vai ficar e esticadinho. CH, J, e I juntos. E também tem outro que acontece bastante, que é quando a gente está falando, e vem justamente esses pequenos tsu na escrita, que no nosso alfabeto, a gente coloca duas letras repetidas, que vai ficar, na verdade, uma pausa. Então, quando você vai, por exemplo, utilizar a base T, que pede o pequeno tsu muitas vezes, você não vai falar direto. Você vai colocar essa pausazinha. Então, quando for falar, por exemplo, o verbo ir, que em japonês é iku, ou seja, vou colocar o T com um pequeno tsu para ser uma forma de pedir para alguém fazer isso, Alguém pedir para que alguém vá, eu vou falar ite, e não ite, ite, uma pequena pausa, ite. E, além disso tudo, temos também aquelas pequenas armadilhazinhas de palavras de origem estrangeiras que são utilizadas em japonês e que a gente pronuncia na língua portuguesa como se fosse em japonês, mas aquela palavra não é japonês de jeito nenhum. Como, por exemplo, curry. É muito comum as pessoas falarem no contexto português utilizando a versão do katakana japonês, como se a versão fosse oficial do idioma dessa palavra
né, fosse a japonesa. Quando não, existe um padrão brasileiro para essa palavra. Brasileiro não, desculpa, existe um padrão da língua portuguesa dessa palavra, e esse tempero que é utilizado em diversos pratos não é japonês. Não é e não foi. É, na verdade, muito comum no sul da Ásia, na região subcontinental indiana, e que foi exportada pelo mundo através, né, das grandes navegações. Bom, esse tempero, esse condimento que a gente utiliza em diversos tipos de alimentos, né, o curry, pode ser tanto escrito dessa seguinte maneira, C-U-R-R-Y, curry, ou pode também ter a versão, né, escrita na língua portuguesa, que apesar de ser da língua portuguesa, essa versão que eu vou mostrar aqui para vocês não é muito utilizada no Brasil, mas acredito que talvez seja utilizada em outros países falantes da língua portuguesa, que é essa que está escrita caril. Curry, caril. O que a gente fala, muitas vezes, pensando que está falando em japonês, que é o kare, é kare, não é kare. Muita gente tenta falar a versão do katakana em vez de falar kare. Por exemplo,私はカレーライスが好きです。Kare. Em vez de falar assim, fala kare. Não existe kare. Nem em katakana e nem na língua portuguesa. Outro probleminha também que muitas vezes a gente cai nessa armadilha é esses palitinhos aqui. Não é hashi. Por mais que tenhamos muitas pessoas no ocidente que falem hashi, hashi em japonês quer dizer ponte. Esse camarada aqui, ó, esse utensílio é hashi. 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 Então, nada de hashi e nada de caré. Não existe caré, nem existe hashi. E outra coisinha também que muitas vezes a gente se confunde, né? Afinal de contas, existem tantas palavras, principalmente no mundo globalizado, onde a gente tem tanta informação e tudo do mundo acontece com informação navegando por todos os lugares. Esse doce aqui, que muitas vezes, né, é associado exclusivamente ao Japão, quando na verdade tem a versão americana também, que inclusive eu sinceramente não vejo diferença, tem o mesmo gosto. E as datas, então, inclusive, de quem veio primeiro está aqui na tela para vocês, que é o Choco Pie. Muita gente, por se tratar de um doce que é associado com o Japão, fala como se fosse uma versão, um dromade de uma palavra japonesa, como se fosse Chocopi, mas não é Chocopi, gente. Esse Choco Pie, essa pronúncia é pie porque é uma palavra do inglês. Então, você não vai necessariamente pronunciar do jeito que se está escrito, mas sim seguindo a fonética do país que está escrito, do idioma que está escrito essa palavra. Então, seria Choco Pie. Ou se você quiser fazer aquele inglês brasileiro, seria Choco Pie, apesar do CH em inglês ser diferente. Mas Arthur, a gente está no Brasil. Sim, a gente está no Brasil. E então, se você for fazer um estrangeirismo, você tem que fazer. Geralmente a gente segue o estrangeirismo do país de origem. Então, você não quer falar Choco Pie, você fala Choco Pie. Ninguém fala hambúrguer no Brasil, né? Fala hambúrguer. Mas é uma palavra de origem estrangeira. E da mesma maneira que a gente, por exemplo, por mais que as pessoas gostem de gourmetizar o nome mussarela, né, colocando de outras maneiras, na língua portuguesa foi oficializado com C cedilha, por exemplo. Então, muitas vezes a gente cai nessas pequenas casquinhas de banana e pega essas palavras de origem japonesa ou palavras associadas ao Japão e comete esses pequenos errinhos. Mas é só lembrar, gente, o segredo é não ter medo de errar e continuar melhorando. Com o CH, que tem o som de chi, com o J, que é esse som de J e não de G, com o EI, que é na verdade uma prolongação do E e não um EI, e também nesses detalhezinhos, como o curry, que no Japão não fala caré, fala kare, e que existe uma versão brasileira, se você for falar no contexto brasileiro, e também do Choco Pie, que não é Chocopi, você pode falar Choco Pie, para ficar tipo na pronúncia do idioma que está escrito, ou falar a versão brasileirada, que seria um Choco Pie.
É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. São algumas dicas de pronúncia, né? Ah, e não se esqueçam também, já ia esquecendo agora, do hashi, que não é hashi. E isso, gente. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho. E lembre-se, gente, eu não estou falando de certo ou errado, só estou dando dicas para você melhorar. Porque, afinal de contas, o propósito primordial da língua é ser entendido e falado. Tá entendendo? Tá tudo bem. Mas você pode sempre melhorar, caso queira. É isso. Qualquer dúvida você pode também me mandar um direct lá no Instagram, @japonês com Arthur tudo junto, ou comentar aqui embaixo alguma sugestão ou dúvida. Então, nos vemos até a próxima.